paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, trazendo como título a promessa a respeito da volta de Jesus. O verso áureo está em João, capítulo 14, verso 28, que diz assim: Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Objetivo: analisar as palavras de Jesus em João 14 e ver o que motivou o Mestre a falar daquela forma, com seus discípulos e com os judeus. O texto principal para suportar a crença de uma morada no céu está no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Nesta lição, veremos cuidadosamente o que disse o Mestre aos seus discípulos dentro daquele contexto. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Em seguida disse: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Levar para onde? Para o céu? Isto é o que imaginam aqueles que esperam o céu como recompensa. Porém, analisando melhor, veremos que em nenhum momento o Mestre promete levar os discípulos para o céu. Ao contrário, Jesus promete levá-los para onde ele estiver. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para compreender melhor o que disse Jesus aos discípulos, é necessário analisar a origem da conversa e seus desenrolar em todo o contexto. Tudo começou a partir de um sermão de Jesus, ainda no capítulo 7. Falando aos judeus, ele deixou claro que para o céu ninguém pode ir. João capítulo 7, verso 33 a 36. Os judeus eram homens conhecedores das profecias. No entanto, ficaram confusos quando Jesus lhe disse que ia para o céu. Isto mostra claramente que a crença de morar no céu não tem suas raízes nas Escrituras. Não somente os judeus, mas também os discípulos estranharam a revelação do Mestre. Mais adiante, Jesus disse o mesmo aos discípulos, e eles sequer sabiam do que o Mestre lhe falava. Quanto aos judeus, no entanto, ficaram tentando adivinhar para onde Jesus iria e por que não podia acompanhá-lo. Nos próximos passos da conversa, Jesus declara que para o céu ninguém poderia acompanhá-lo, nem mesmo os discípulos. Para onde eu vou, vós não podeis ir, disse-lhes ele. Vós sois de baixo, eu sou de cima. João capítulo 8, verso 21 a 23. Notem, portanto, a razão pela qual eles não podiam seguir Jesus. Vós sois de baixo, eu sou de cima, disse o Mestre. Está bem claro que Jesus podia voltar ao céu, porque ele havia descido de lá. Ele é o Filho de Deus, e por isso veio de Deus, e para o Pai podia voltar. Esta é a razão. Cristo podia voltar para junto de Deus, mas o homem, por ter vindo da terra, não pode ir para o céu. O primeiro homem, Adão, sendo da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. A questão não é a condição em que eles se encontravam, mas o fato de Cristo lhe assegurar: para onde eu vou, não podeis vós ir. Não se trata da condição ou circunstância. Neste caso, não pode quer dizer é impossível
Jesus falou também aos discípulos: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também vos digo a vós agora: para onde eu vou, não podeis vós ir. João capítulo 13, verso 33. Como reagiram os discípulos sobre a revelação de Jesus? Vimos até aqui que Jesus não prometeu o céu para ninguém, nem mesmo para os discípulos. Todavia, mediante a insistência de Pedro, Jesus responde. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Ora, os discípulos de Jesus não tinham a esperança de ir para o céu. Jesus nunca lhes deu para tal esperança, nem lhes ensinou isso. Na verdade, eles nem esperavam que Cristo fosse algum dia se separar deles e ir embora. Isso fica evidente com a revelação de Jesus, ao afirmar que iria se retirar para um lugar e eles não podiam segui-lo. Pedro entristeceu-se muito com essa revelação de Jesus e insistiu dizendo: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. João capítulo 13, verso 37. Como entender a resposta de Jesus a Simão Pedro? A resposta de Jesus a Pedro dá a entender que, em outra ocasião, o discípulo poderá segui-lo. A questão aqui é: quando e para onde Pedro poderá seguir o Senhor? Bem, Jesus já deixou claro que para o céu, ou seja, para onde estava indo, Pedro não poderia segui-lo. Mas depois me seguirás, disse-lhes o Senhor. Quando e para onde? Como consolou Jesus aos discípulos? Vendo a tristeza dos discípulos, Jesus tratou de consolá-los a respeito da sua partida, mas não prometeu levá-los para o céu. Ao contrário, prometeu voltar para eles e levá-los para onde ele estiver. E então Pedro poderá segui-lo, para onde for. João 14, verso 3. E se eu for vos preparar lugar, regressarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.